Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos aceitar. Temos nesse banquete da primeira leitura o livro do Eclesiástico ou Sirácida, que a partir do capítulo 45 põe-se a fazer um elogio dos grandes homens do Antigo Testamento, não apenas para, de modo vaidoso, lhes exaltar os feitos ou para inchar virtudes humanas, mas para dar testemunho do que uma vida humana pode se tornar na medida em que damos abertura para a graça de Deus. Na vida de cada um de nós, na obediência cotidiana, na perseverança, suportando o cansaço do passo mantido, buscando dar testemunho de Deus e do seu amor, nós nos tornamos um luzeiro da graça divina, um reflexo da sua bondade. Assim, no justo, o amor de Deus resplandece. E um grande reflexo da graça divina, e por que não dizer também da sua justiça, no Antigo Testamento, é o profeta Elias. No nome, deixa pouco a explicação. Elias vem de Eliahu, meu Deus é Senhor. Uma convicção era essa do profeta Elias de que não há outro senão o Deus de Israel. Ele vive custando seu suor, suas lágrimas, o seu sangue, com profundidade, o que ele traz como profecia no nome. Todo o judeu deve repetir todos os dias com recordação, com zelo, não é? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus, um é o Senhor. Elias, com a sua vida, manifesta de que nada podemos antepor a Deus. Ele tem que ocupar em nossa existência um lugar especial. Não podemos prostituir o seu amor, nada antepor a ele, amá-lo sobre todas as coisas, com tudo aquilo que nós temos com o nosso coração. Coração, não é? Levav, do hebraico, que é o convite do Salmo. No coração temos que nos converter continuamente, porque o nosso coração se endurece, se anestesia, e esta é a provocação do tempo do Advento. Talvez pelo fato de que nós, mais uma vez, vamos recorrer aos shopping centers para aliviar o cansaço de um ano, não é? Onde 12 meses é tempo suficiente para chegar ao limite da loucura. Mas o Cristo diz, tomai cuidado, para que os vossos corações não estejam anestesiados. Elias é um profeta que fala ao coração, que não pode estar nem anestesiado, nem endurecido, nem iludido, porque o grande tesouro do nosso coração, aquele que o ladrão não pode roubar, nem a traça pode corroer, é a graça de Deus e o seu amor, esta preciosidade que não nos será tirada. Elias, cujo nome quer dizer meu Deus é o Senhor, não há outro, é um profeta intempestivo, enérgico, colérico. Profetiza nos céus e eles param de chover, rasga os céus e de lá desce fogo. Elias manda a tempestade, unge reis, os acusa, denuncia, erige dinastias. Elias vai aos abismos, ressuscitando os mortos. Portanto, um homem prodigioso nas Sagradas Escrituras, mas cuja grande virtude, quer destacar isto, é um homem convicto. É importante isso, porque a convicção hoje nos falta. Nós, nas redes sociais, vemos pessoas iludidas com as próprias certezas, que acham que sabem, mas que não sabem, que não percebem, mas julgam, que fazem vista grossa de si mesmos e, portanto, ferem
e xingam os outros nos comentários. Elias não é um homem que padece da violência das próprias certezas. Inclusive, ele, sem medo, acusa Acaz e Jezabel de serem certos de si mesmo. Porque quem está demasiado certo das próprias ilusões tropeça em si mesmo, não é? Não, Elias é um homem convicto. A certeza pode ser uma ilusão, que pode desidratar o amor, por exemplo, em um casamento, né? Quando nós temos muita certeza, o que é que o outro vai acrescentar? Eu já sei de tudo, o que você tem a dizer? Eu já sei, e aí eu não discuto, a gente grita, se ensurdece, e aí se desencontra. A convicção não é? Porque a convicção significa ser preenchido por algo maior do que nós. Às vezes, quando nós estamos certos, nós estamos iludidos. Às vezes a gente até não está tão certo assim, mas para não dar o braço a torcer, a gente diz de coisas que não sabe. Agora, o convicto não. O convicto é alguém que foi visitado por uma verdade, por um princípio, por uma palavra que é maior do que ele. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para o profeta Elias, nos esvaziemos de nossas certezas e de nossas ilusões e sejamos mais convictos, sobretudo convictos de Deus e de sua graça. A palavra de Elias é capaz de queimar como uma tocha, porque ele é um instrumento do fogo divino, um fogo que purifica, não é? No versículo 3 da primeira leitura, vemos isso, não é? Elias, por sua palavra, pela palavra do Senhor, fecha o céu e de lá faz cair fogo. No versículo 10 se diz que Elias, em sua profecia, ameaça os tempos futuros. É ele quem é designado para vir anunciando a ira do Senhor e o seu furor. E é bonito também, no versículo 10, quando se diz, não é, que Elias é aquele que deve conduzir o coração do pai ao filho. É interessante isso, não é? Porque vemos no profeta Elias esta força de quem coloca fogo na terra, de quem manda chover, de quem com coragem acusa os erros dos reis, alguém que retira do abismo aqueles que estão mortos. Mas Elias vai experimentando em sua vida, progressivamente, uma experiência da docilidade divina. Vai tornando-se um homem de encontro, um vértice, entende? Um mediador. É interessante isso, né? Porque mostra que, não obstante a sua força, a sua coragem, a sua energia, Elias foi ele mesmo deixando-se vencer pela graça divina. Uma passagem belíssima da história do profeta Elias é aquela em que ele, depois de mandar descer fogo do céu a 500 sacerdotes no vale de Quizon, foge da rainha Jezabel e caminha até um junípero. O junípero que é uma árvore frondosa. Olha para cima, não é? Faz aquilo que toda mãe faz sexta-feira, depois de um dia de cansaço, pode me levar, porque eu quero morrer, não sirvo mais, né? Está demais. E aí um anjo aparece a Elias com um pão e diz: Elias, levanta e come, porque o caminho é longo. E ele caminha com a força desse pão 40 dias e 40 noites e vai a Horebe, que é um monte tradicionalmente marcado por uma manifestação triunfante, majestosa, impressionante da glória divina, porque o Deus de Israel gosta de um show, não é? Mas ele, ao estar no Monte Horebe, se diz, não é? Que vem um fogo, Deus passa, mas não está. Um terremoto, Deus passa, mas não está. E na brisa suave, ele passa e está. Então, quer dizer, o próprio profeta Elias vai fazendo um encontro com a suavidade da graça divina que conforta os corações despedaçados, enfaixa as feridas e as cura. Elias no Horebes, numa experiência íntima, pessoal, intransferível, cola o seu coração no coração de Deus. É interessante isso. E só quem tem o coração pacificado é capaz de visitar o território sagrado de outros corações. Isso é importante. Hoje nós não temos o nosso próprio coração.
porque ele está iludido, anestesiado, com um amor desidratado. Por isso não somos capazes de perceber outros corações. Não temos amigos, temos contatos. Tudo tem que ter um preço. O amor tem prazo de validade. Perdemos o coração. Por isso, Elias é aquele profeta que converte os corações. E esta profecia toca profundamente o meu coração, porque é o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 3, 24, que escolhi como lema presbiteral. Convertet corda. Escrito ali debaixo do meu cálice, que é o que eu sempre uso para celebrar as missas, que é esta profecia a respeito de Elias, não é? Porque nasci no dia do martírio de São João Batista, 29 de agosto. E João Batista é Elias. Jesus nos mostra aqui no Evangelho. Converter os corações. Ou seja, ter a capacidade de fazer encontros, pontes, de aproximar. Entende? Essa é uma arte cada vez mais necessária. Hoje, como gestor, às vezes recebo currículos de pessoas que têm grande conhecimento, MBA, mestrado, doutorado, mas que são péssimas na relação interpessoal. A pessoa é muito inteligente, é um camisa 10, mas não sabe motivar e seduzir outras pessoas. Por isso, hoje, no âmbito empresarial, inclusive, uma das habilidades mais necessárias é alguém que seja capaz de tecer. Porque a maioria das pessoas hoje, no condomínio, no trabalho, nos relacionamentos, cria divisões e separações. Então essa é a função de Elias, entende? Ele é alguém que conecta corações, dos pais aos filhos, ou seja, pega aquela mensagem do Antigo Testamento, a fé dos patriarcas e das matriarcas, e cola ao que está vindo agora no Novo Testamento, né? Então Elias é como se fosse a dobradiça de uma porta. Ele é ao mesmo tempo, Elias, João Batista, é um profeta do Antigo Testamento, João Batista, sim, com aquela dureza dos profetas do Antigo Testamento, com um ímpeto de conversão, mas ao mesmo tempo é aquele que docilmente aponta o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso Elias deve vir, não é? Porque se em Moisés nós temos uma reminiscência da lei comunicada no Sinai, em Elias nós temos uma esperança. A esperança de que o amor de Deus não desidrata e de que mesmo nos desertos ele é capaz de florir a sua graça. Por isso, Elias deve vir no deserto. Elias é João Batista para preparar este mistério sagrado e doce de que nos aproximamos mais uma vez, que é o mistério do Natal. Deve pacificar o nosso coração para encontrar naquele pequenino, na manjedoura, oxalá ele nasça na nossa casa. Que bom que tenha Papai Noel, que nós estejamos reunidos, comendo pernil, uva passa, falando mal da nova namorada do nosso primo, dizendo dos defeitos que ela tem, quando, na verdade, ao longo do ano, a gente mesmo não suporta a nossa família, não é verdade? Ela tem que ter requisitos que, se fossem consultados no RH, nenhum de nós entraria na própria família, não é? Mas, para além disso, que nasce esse menino, docilmente, com as feições de criança, despojado ao ponto de caber numa manjedoura, um Deus feito homem, o eterno que toca o tempo, a graça que vem ao encontro da fraqueza de nossa natureza. Para isso Elias deve vir, para aplainar, para acomodar, para suavizar, de modo que o Cristo seja um doce hóspede em nossas almas. Deve converter os corações, convertamos os nossos corações diante do coração deste menino Jesus, peçamos uma vez mais que Ele faça de nós, do nosso coração, um coração manso e humilde. E aqui vemos no Evangelho o Cristo ajudando a perceber. Os discípulos dizem, Elias deve vir, mas Jesus diz, Elias já veio, é João Batista. E a beleza, não é? Da profecia cumprida em João Batista. E aqui vamos ao início do Evangelho de Mateus, porque é ele que traz esta singeleza, esta singularidade. Quando Jesus vai ao Jordão, João Batista vê Jesus e diz, mas é eu que devia ser batizado? Tu vens a mim? E aí só Mateus mostra isso. Jesus diz assim, deixa que se cumpra a justiça. Justiça, dikaiosine no grego. O que é essa justiça de Deus? Nós poderíamos, olhando para o Antigo Testamento, vendo a proclamação da ira,
que essa justiça significaria um juízo apenas vingativo da parte de Deus. Uma condenação, merecimento dos nossos pecados. Mas nesta singularidade do Evangelho de Mateus, nós percebemos que a justiça de Deus é uma coisa que nós recebemos e que o núcleo profundo da justiça divina é a misericórdia. Onde é que Deus age com a máxima justiça? Quando nos faz seus filhos. Quando derrama sobre nós, em Jesus Cristo, a sua misericórdia e não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Ali dá a máxima justiça de Deus. Porque a nossa justiça ela é limitada. Lembra Pascal, né? Divertida justiça essa que o rio limita. Verdade aquém dos Pirineus, erro além. Traduzido isso numa linguagem de TikTok. O problema é a minha nora, não o meu filho alecrim dourado. Está entendendo? A nossa justiça ela é assim. Aos nossos tudo, a quem vem de fora, nada. A justiça desse mundo, lembra Hamlet, ela é assim. O preço do crime compra o juiz. Então ela é sempre limitada, não é? Mas a justiça divina, não. Ela é uma justiça que vê o todo. É uma justiça que é capaz de, no exato momento em que dá a cada um aquilo que lhe pertence, ser capaz também de perceber que pertence a nós também a misericórdia divina. Deixa que cumpra a justiça. Numa justiça e num cálculo humano, é Jesus que deveria batizar João Batista. Mas na justiça divina é Jesus quem desce e quem se esvazia. E é bonito porque o Jordão, não é? É aquele lugar onde Moisés, quando atravessa a terra, quando atravessa o deserto, Moisés para no Rio Jordão, ele vai até o Rio Jordão. E do Jordão, em seguida, é Josué quem atravessa o povo até a terra prometida. Então, em linguagem alegórica, não é? Essa é a função de João Batista. Lembra quando ele diz no Evangelho de João, né, que ele não é o esposo, ele é o amigo do esposo? Então seria essa a ideia, né? João Batista é um paraninfo. Não tem aquele que conduz a noiva no dia do casamento? Quando ela vai descobrir que não era amor, era cilada? Talvez seja por isso que ela tem que ir com o pai, né? Para não dar vontade de voltar para trás. Então João Batista tem essa função. Ele chega até o Jordão. Do Jordão para frente, quem conduz é Jesus Cristo, porque ele nos leva ao reino, à terra prometida. E assim se cumpre a justiça divina. Porque o Jordão é um rio enlamaçado. As águas do Jordão são turvas, para dizer do Cristo que desce, que se mistura ao barro da nossa existência. Estamos hoje celebrando João Batista porque ele será amanhã, no domingo da alegria, uma figura central. Estamos às portas do tempo do Natal, comparecendo neste mistério da justiça e da misericórdia divina. Da kênosis, do esvaziamento do verbo, deste Deus. E aqui a beleza, não é o que João Batista vai entendendo, não é? Que a eloquência de Deus e a sua força está na sedução da sua simplicidade. Está entendendo isso? Mistério do Natal, de João Batista, de Elias. Há uma riqueza no despojamento, né? Quando nós somos exagerados e somos cheios de excessos, significa que estamos perdidos de nós mesmos. Então, Elias, João Batista, Jesus Cristo dão testemunho de um despojamento. Deus se faz menino e aqui está a máxima eloquência e sedução da parte de Deus. Nos convida, assim termino. Hoje é dia de São João da Cruz, não é? Que é um santo muito interessante na história da igreja, franzininho que só, né? Enganado por Santa Teresa d'Ávila, que diz para ela, vamos fundar um Carmelo novo, para continuar seguindo a tradição mais genuína, não é? Do profeta Elias. O Carmelo se reporta ao profeta Elias, o Monte Carmelo, e aí ele bobo, não é? Se deixou enganar. Teresa d'Ávila era uma mulher esperta, precisava de São João da Cruz, passa bons bocados, passa por um exílio, uma noite escura, e escreve sobre isso nos seus escritos, né? João da Cruz nos dá testemunho de que seguir a Cristo não significa vida fácil. Nos momentos mais sombrios, ele tem que fugir pela janela do seu quarto pelado, porque os frades acharam que ele tinha ficado louco, não é? Junto com Teresa d'Ávila. E ele, nesse deserto que ele atravessa, não é? Ele diz, num dos seus escritos, não é? Que é no silêncio tranquilo
que Cristo se manifesta à alma e que para alcançar esta experiência de Deus temos que atravessar solidões e desertos. Meditemos isso, irmãos e irmãs. O tempo do advento é um tempo de deserto. Na vida de cada um de nós experimentamos, como lembra de Javan, amar é um deserto e seus temores. Dá trabalho, custa, tem sua dose de sacrifício. Às vezes nós nos sentimos sós, e que bom que seja assim, não é? Porque ninguém vai poder ser dois se não aprender a ser um primeiro, né? Antes de nós nos darmos aos outros, se dar ao marido, aos filhos, antes de se dar à esposa, no ambiente de trabalho, nós temos que ter encontrado o privilégio de sermos um. Alguém que não souber onde está o próprio coração, não tiver consciência de si, não repousar em si mesmo e não aprender a ser de si, jamais será capaz de se entregar nos outros, né? Se a gente não visita a própria solidão, o próprio despojamento, a gente se perde de um jeito muito desajeitado nos outros. Deus nos dê esta graça do silêncio, da solidão, de um coração que não está anestesiado e pode encontrar-se com a graça de Deus, como Elias no Horebe, onde no silêncio, na brisa suave, na alegria do detalhe, Deus passa e está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.